E aí, galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Voltando aqui para nosso terceiro trimestre agora, voltando com as nossas aulinhas. Hoje vamos falar sobre quantidade de movimento. Vamos começar no capítulo 9, tá? Deixa a professora mostrar para vocês aqui a capa, para vocês se acharem aí, módulo 3, ó, capítulo 9. Conservação da quantidade de movimento. Vamos continuar falando de força, vamos continuar falando de massa, velocidade, vamos continuar falando de vetores. Sim. Então vamos continuar aplicando todos os conhecimentos que vocês já viram até agora. E hoje nós vamos falar sobre impulso, vamos começar a falar sobre impulso, tá? Então, gente, assim, a gente vai ver o impulso de uma força constante e o impulso de uma força variável. Quando a gente fala impulso, vocês lembram de uma situação onde vocês foram impulsionados a fazer alguma coisa? Né? Vou dar um pulo, vou me impulsionar para dar um mergulho, vou me impulsionar para dar uma tacada numa bola, um chute numa bola, enfim. Então, qualquer situação onde a gente exerce uma força durante um determinado intervalo de tempo se chama impulso, tá? Então, impulso nada mais é do que a aplicação de uma força para alterar o movimento de um corpo. E aí, num certo intervalo de tempo. Olha só, aqui a gente tem a cena com 3 imagens, ó, de uma bolinha, né? Quando ele acerta a bolinha, ó, aqui a bolinha está parada, né? Está em repouso. Aí quando ele aproxima o taco da bolinha, ó, eles interagem um com o outro. Esse contato ele é muito rápido, Até aqui eles colocaram que geralmente esse tempo é da ordem de 5 vezes 10 na menos 3 segundos. E a Sora é meio ceguinha, né? Tem que se aproximar da tela para enxergar o expoente, menos 3. Então, olha só, a formulazinha é essa daqui, ó. O I de impulso, o F de força e o delta T de tempo. A gente sabe que força é dado em Newton, que força é uma grandeza vetorial. O tempo é dado em segundos, que é uma grandeza escalar. E o impulso, gente, o impulso vai ser sim uma grandeza vetorial, porque aqui a gente tem um vetor vezes um escalar, uma grandeza vetorial vezes uma escalar. Logo teremos um resultado vetorial. Então, o impulso é sim uma grandeza vetorial. A sua unidade de medida é dado por Newton vezes segundos. Então, Newton segundos é a forma que a gente representa a unidade de medida do impulso. Ok? E sim, o impulso vai ter uma direção, vai ter um módulo e vai ter um sentido, como toda grandeza vetorial. Quando a gente falar em quantidade de movimento, que é a próxima parte, a gente vai falar, então, da quantidade de movimento de um corpo relacionado a esse impulso também. Então, veja bem, um impulso, a gente pode representar graficamente essa grandeza. Então, eu vou colocar aqui primeiro a grandeza, o gráfico do impulso constante, ó, de uma força constante. Então, a gente tem um gráfico de força vezes o tempo, ó, tá vendo? Eixo X representado pelo nosso tempo, eixo Y representado pelo nosso F de força. Então, no determinado tempo 1, olha aqui, até um determinado tempo 2, ó, nesse intervalo de tempo aqui, eu apliquei essa força, uma força constante. Por isso, uma reta, ó, na horizontal. E eu posso calcular esse impulso através da área desse gráfico. Sim, porque a gente viu que impulso não é força vezes o tempo, vezes a variação do tempo. Então, eu pego a minha unidade de força, que seria a altura o lado dessa figura aqui, ó.
vezes, ó, a base, que seria do T1 até o T2, ó, multiplicaria então esse intervalo de tempo e teria a área dessa figura, que pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, dependendo do tamanho aqui, né? Então, basicamente assim, a gente calcularia o impulso através da área do gráfico. Mas a gente poderia ter uma força variável. Lembra que a gente viu? Quando a gente estudou o trabalho de uma força, o trabalho de uma força constante, o trabalho de uma força variável, e que a gente poderia fazer essa análise, né, através do gráfico, fazer esse cálculo. Veja bem, olha só, a gente tem aqui uma força que ela vai aumentando, ó, conforme o tempo vai passando, a minha força vai aumentando. Tá vendo aqui, ó, tá subindo? Tá subindo, 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 foi até o topo. Depois a minha força diminuiu, ó. Diminuiu, 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 diminuiu. Tá vendo? Ó. Isso aqui, então, na verdade, é o gráfico de uma força de direção constante, porém intensidade variável. Então, é uma força que aumentou e depois diminuiu. Aí a gente pode calcular o impulso relacionado a essa área aqui. Podemos também. A mesma coisa, a área da figura. Se eu quero do tempo 0 até o tempo T1, se eu quero do tempo 0 até o tempo T2. Como aqui a gente obteve um triângulo, a gente faz base vezes a altura sobre 2. Ah, e se não dá um triângulo, Sora? Ah, poderia dar um trapézio? Poderia. Poderia dar outras figuras, e aí a gente calcula a área da figura, divide a figura em várias partes e calcula a área. Lembrando que sempre que essa figura estiver sobre o eixo, ó, aqui, que a gente chama eixo das ordenadas, né? Estiver acima do zero, ó, significa positivo. Lembra quando está abaixo do zero, que significa negativo? E eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo. Um exemplo que eu peguei aqui, botei aqui para vocês, ó. Quando eu tenho, ó, uma força que ela variou, ela aumentou, depois ela diminuiu e ela continuou, ó, diminuindo. Uma força negativa, ó. Então, aqui, gente, ó, a gente tem a área de uma figura, de um triângulo também, né, do tempo T1 até o tempo T2, porém essa área, ela é negativa para nós, porque ela está abaixo aqui, ó, do zero, tá vendo? Então, aqui está o nosso eixo dos negativos, ó. Então, essa área aqui é negativa. Logo, ficaria a área 1 mais a área 2. Então, a área 1 mais a área 2, porque a área 2 é negativa. Então, menos a área 2. Então, o impulso total seria o impulso da área 1 menos o impulso da área... Gente, a gente fala numericamente igual, tá? Esse símbolo aqui, ó, o sinalzinho de igual com N em cima significa numericamente igual. Então, a gente pode representar, sim, uma grandeza através da área do gráfico. Aí a gente fala que é numericamente igual. Claro, porque o impulso não é igual à área. Quando eu falo assim, o valor do impulso é igual ao valor da área. Mas não significa que o impulso é igual à área, né? É a mesma coisa eu querer somar 5 metros mais 2 horas. Não faz sentido, né? Então, não faz sentido eu somar uma área mais um impulso. Não. A gente está somando impulso, mas o impulso a gente pode representar através do cálculo da área, porque é numericamente igual. Tá? Então, a gente faria assim. A gente somaria todas as áreas que estão acima do eixo, né, dos positivos, subtraindo os que estão abaixo, ó, porque aí vai dar um valor negativo. Tá? Então, essa é a questão. Aqui também tem como fazer o cálculo da... Ó, aqui está a área do triângulo, né? Ó, base vezes a altura sobre 2. Que, na verdade, é como se fosse uma força média, né? Dá para calcular uma força média. Fazendo isso, a gente tem como calcular uma força média.
que, como é uma força que varia, né? Tem como a gente estar fazendo isso. Aí aqui, ó, agora a gente vai... Aqui tem alguns exercícios resolvidos, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que eles são bastante simples até, eu acho que só acompanhando a resolução vocês já saberão, ó. Aqui, por exemplo, em uma cobrança de pênalti, um jogador aplica uma força de intensidade, aqui está a força, o valor da força, ó, durante o intervalo de tempo, ó, de 2 vezes 10 na menos 1 segundos. Para essa situação, determine a intensidade do impulso. Gente, é só colocar na formulazinha, né? O impulso é força vezes o tempo, ó. Então, multiplica tudo aqui, ó, tá? E aí vocês terão que o impulso é 160 newton-segundos. Aqui também, mesma coisa. E aí aqui tem uma de calcular a área, ó. Ele diz assim, uma formiga empurra um bloco de açúcar aplicando sobre ele uma força de direção constante e módulo variável em função do tempo. E aí ele dá o gráfico, ó. Então, a força, ela começa aqui, ó, no 8 vezes 10 na menos 5 newtons. Ela fica constante até 2 segundos, tá vendo? Ó, até 2 segundos. Depois ela começa a diminuir, ó. A diminuir, a diminuir, a diminuir. Quando ela chega no 4 segundos, ela tá com uma força 4 vezes 10 na menos 5. E ela continua diminuindo, diminuindo, diminuindo. E nos 6 segundos a força dela é 0. Significa que parou, né? Então, ele pergunta assim, determine o módulo do impulso da força durante os primeiros 4 segundos do movimento. Então, os primeiros 4 segundos, vocês têm que fazer, ó, daqui do 0 até o 4. Então, teria que ser essa figura aqui, ó. Ó. Aqui. Então, é a área dessa figura, toda pretinha aqui, que a Sora pintou, ó, tá? Toda essa área aqui. Então, a gente poderia fazer assim, né? Vocês podem dividir essa figura do jeito que vocês quiserem, na verdade. Mas, ó, até aqui tem um trapézio, ó. Tá vendo? Então, aqui teria um trapézio e aqui embaixo um retângulo, ó. Poderia dividir assim. Ou poderia fazer assim também, de compridinho. Um retângulo aqui, um trapézio aqui, ou um retângulo, um quadrado, um triângulo. Tanto faz, a maneira como vocês vão fazer, aqui não importa, tá? Então, aqui foi o que eles fizeram, a área 1, né, que seria o trapézio, base maior, mais base menor, ó, daqui até aqui é 4, daqui até aqui é 2, depois a altura é 4, ó, vezes a altura, só não esqueçam que tem o vezes 10 na menos 5, né? Tudo isso sobre 2. Depois a área 2, que seria daqui 4 vezes 4, ó, vezes 10 na menos 5. E depois soma as duas áreas e tá pronto, tá? Aí tem 2 exercícios aqui que a Sora pediu até no roteiro para vocês fazerem, que é essa daqui, que ele tá dando a força, tá? Ele deu o impulso e ele quer saber o tempo. E esse aqui é para calcular também o impulso no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos, bem tranquilinho. E aí eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre quantidade de movimento na nossa videoconferência, tá? Então fiquem atentos, na videoconferência a gente vai falar um pouquinho mais de quantidade de movimento, porque depois nós vamos relacionar quantidade de movimento com o impulso, que é o chamado teorema do impulso, para a gente relacionar essas grandezas. Certo, gente? Para aí depois a gente falar de colisão e outras cositas mais. Muito bem, meus queridos. Então, por hoje é uma aulinha mais introdutória, tá? Mais teórica mesmo. Depois a gente parte para as práticas. Tá bem? Um beijo da Sora para vocês e até a próxima aula.